Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para fazer algo diferente, a gente hoje vai aproveitar o clima de férias aí para fugir um pouco das resenhas. A gente hoje vai fazer uma tag, há muito tempo que eu tô querendo fazer uma tag aqui, tem uma porção de tag legal pra gente brincar aqui, pra gente conversar, pra ajudar no nosso bate-papo literário. Então hoje a gente vai fazer uma tag que se chama Livros Difíceis. Essa tag é original do canal da Michele Santos, o MSL, Michele Santos Literatura. Eu vou deixar aqui linkado o canal da Michele na descrição do vídeo, o vídeo dela original, tá bom? Para quem quiser dar uma olhadinha. Então, essa tag Livros Difíceis, eu achei ela muito interessante, porque foge um pouco do padrão assim de tag. E tem umas perguntas que eu achei bem bacanas aí no meio dessa história, são 10 perguntas. E eu vou dividir aqui com vocês as minhas opiniões aí em relação aos assuntos que ela aborda aí nessa tag. Mas antes de eu começar, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir para ajudar o canal. Eu sempre deixo aqui embaixo os links de todos os livros que eu mostro para vocês, os links na Amazon. Se vocês se interessarem em adquirir os livros, pedir que vocês usem os links, porque ajuda muito a disseminação do canal, a subsidiar o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito, para participar aqui com a gente dos nossos bate-papos literários, resenhas. O Because I Read tem leitura conjunta. Vambora, vamos junto. Então, essa tag Livros Difíceis, ela traz assim fatos interessantes que a gente às vezes não para pensar a respeito dos livros, né? E eu vou logo para as perguntas para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeira pergunta: um livro que apresenta uma escrita difícil. Então, recentemente, aliás, foi a última resenha que eu fiz, a gente conversou aqui sobre a Divina Comédia. E não é que eu acho que seja um livro com uma escrita difícil, ele é um poema, né? Todo rimado, todo trabalhado. Então, o que eu acho aqui é que ele demanda um certo conhecimento do que o autor trouxe aqui, do que ele está falando. Você precisa se colocar dentro desse universo para entender essa leitura, né? Não adianta você cair aqui de paraquedas e tentar entender o que o autor está querendo, a história que o autor está contando, porque não é assim tão fácil. É muita referência mitológica, é muita referência bíblica, é muita referência a fatos históricos da época dele, no século XIV. Então, é um poema lindíssimo, maravilhoso. Quem quiser a resenha, eu vou deixar, dar uma olhadinha na resenha. Tá longa, hein, gente? Mas eu gostei muito dessa resenha porque eu gostei muito desse livro. Vou deixar linkado para vocês aqui o vídeo da resenha desse livro. Então, assim, não é que seja uma escrita difícil, mas ela demanda um esforço do leitor, ela demanda um estudo do leitor para entender esse poema. Não é assim só chegar, abrir e ler que você vai tirar 100% de aproveitamento dessa leitura. Então, por isso eu coloquei ele como resposta a essa pergunta, um livro com uma escrita difícil. A segunda pergunta é um livro que traz uma mensagem difícil. Eu pensei muito, gente, o que eu ia trazer aqui para vocês como resposta a essa pergunta. E na verdade só me veio um livro à mente assim com a mensagem difícil, realmente assim, que é um livro que eu faço uma leitura diária, que é a Bíblia, né? Então eu acho que dependendo da interação que cada leitor tem com esse livro, ela pode se tornar uma leitura difícil, dependendo do ângulo que você está lendo, da forma, da sua perspectiva, como é que a sua experiência de vida interage com a mensagem desse livro. Então ele pode ser um livro que traz uma mensagem difícil, mas eu sei que isso é uma escolha muito subjetiva. Isso aí, para mim, foi o que eu pensei. Eu particularmente não acho uma mensagem difícil, mas eu sei que muita gente deve achar que aqui traz uma mensagem difícil. Terceira pergunta: um livro que você custou a ler até o fim? Vários, gente. Nem todas as leituras são leituras fáceis, fluidas, instantâneas. Isso não quer dizer que não mereça ser lido, que não seja uma excelente leitura.
Eu entendi aqui, com essa pergunta, um livro que você custou a ler até o fim, um livro que eu insisti, apesar de não estar me agradando muito, né? E aí eu vou trazer para vocês, vou mostrar aqui, um livro que foi parte das nossas leituras conjuntas do ano passado, que é A Última Imperatriz, de Dachen. Dachen é o mesmo autor de A Montanha e o Rio, um livro que fez bastante sucesso. E aí ninguém conhecia esse livro, mas ele foi escolhido, eu ganhei ele de presente de uma amiga. E ela também não tinha lido, né? E aí a gente foi ler A Última Imperatriz, de Dachen. E assim, não é um livro grosso, né? Ele começa bem, gente, mas eu achei que assim, no meio do livro ele começou a se perder, ele já não sabia mais para onde ele estava indo, a história tomou um rumo totalmente diferente, você não entende se isso aqui é um drama, se é uma sátira, se é um romance histórico, o que é isso aqui? Eu, pelo menos no meu entendimento, eu fiquei assim muito, quê? Sabe? Não entendi a que ele veio, o que ele quis trazer, qual é a mensagem desse livro, eu realmente não entendi. Tem resenha dele aqui também no Because I Read, porque toda leitura conjunta a gente faz uma resenhazinha. Vou deixar linkado aqui se vocês quiserem dar uma olhadinha na resenha de A Última Imperatriz. Quarta pergunta, um livro com cenas difíceis. Então, eu acho assim, muitos livros têm cenas difíceis, né? Às vezes uma cena que é difícil para mim de ler, para você já não é tanto, mas, né, muitos livros têm cenas difíceis. O livro que eu penso, para mim, Patrícia, foi a cena mais difícil de ler, é o mesmo livro que a autora dessa tag apresentou. Eu vou apresentar ele também, porque realmente para mim também é o livro que tem uma das cenas mais difíceis que eu já li na literatura, que é o Outlander, volume 1, A Viajante do Tempo. Quase no final do livro tem uma cena que um protagonista passa por uma determinada situação. Ele é forçado a passar por uma determinada situação. E essa cena é descrita assim, dolorosamente, né? Detalhadamente aqui. E é uma cena que é muito difícil. Porque quando você chega nesse ponto aqui do livro, que você já está quase no final, você já está completamente comprometido com esses protagonistas, com os sentimentos, com as emoções, com os sonhos, com as dores. E quando você vê esse protagonista passar por essa determinada situação, parece que é com você, sabe? Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Então foi uma cena muito difícil de passar por ela, de lê-la aqui no Outlander, A Viajante do Tempo. Para não ficar só nesse livro aqui, que foi já o que a Michelle tinha apresentado na tag dela, eu vou apresentar um livro que a gente leu recentemente, que também foi uma leitura conjunta aqui do Because I Read. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha na resenha, que é o Salammbô, do Flaubert. Foi a nossa última leitura conjunta do ano passado. Tem uma cena aqui mais pro final do livro. Esse livro ele é muito peculiar, é uma leitura muito interessante, uma narrativa muito diferente, né? E ele tem uma cena já mais pro final do livro também, que esse livro mexe muito com deuses pagãos, sacrifícios rituais e ritos, né? E tem aqui quase no final do livro um sacrifício ritual que toda uma cidade faz. E essa cena para mim foi chatinha de ler, foi difícil. Eu não gostei de ler essa cena, mas eu li. Mas foi uma cena complicada para mim presenciar, né, literariamente esse sacrifício virtual que esse povo faz aqui. Então foi uma cena chatinha que eu não gostei de ler, mas faz parte do livro. Próxima pergunta. Um livro difícil de largar. E eu vou voltar aqui pro Outlander. Eu pensei. Esse livro aqui tem 797 páginas, quase 800. Eu li ele numa semana que eu estava trabalhando. E minha jornada de trabalho é de 12 horas por dia. E eu li essas 797 páginas em 3 dias. Dá uma média de quase 300 páginas, né, por dia. Mas eu simplesmente não conseguia parar de ler. Esse livro tem tudo que eu amo. Tem romance, tem história, tem guerreiros, tem guerras, lutas, desafios. Perdão, ainda tô no final da gripe, gente. E esse livro aqui eu fiquei apaixonadíssima
por essa história. Eu ainda vou voltar, continuei lendo a série, dei uma parada, eu pretendo voltar em breve, mas esse aqui é o meu favorito e realmente, gente, eu não consegui parar de ler esse livro enquanto eu não terminei. Muito, 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 muito bom. Um livro cujos personagens são difíceis de engolir. Nossa, agora vocês vão... Perdão. Vocês vão tacar pedras em mim, eu sei, porque é uma leitura muito polêmica e muito amada por muita gente, mas livro para mim com personagens difíceis de engolir, na hora que veio à mente para mim foi O Morro dos Ventos Uivantes. Gente, me desculpa, mas eu não gosto desses protagonistas, eu acho eles muito chatos. Eu entendo toda a pegada social, todo o drama histórico aqui, dessa história, o pobre coitado sofreu, comeu pouco de amassou, eu entendo isso, mas não me impediu de achar esse casal muito chato, o relacionamento muito chato, esse lugar muito chato. Eu terminei esse livro na força do ódio, só para falar mal dele com conhecimento de causa, mas assim, gente, não gosto, me perdoem, mas eu não gosto. Então, esses personagens para mim aqui são muito chatos. Um livro com tema difícil. Acho assim, muitos livros, principalmente hoje em dia, as pessoas gostam muito de fazer livro de sofrência, né? Com muito sofrimento, com muita agonia. Quem passa aqui pelo Because I Read de vez em quando sabe que eu não sou a leitora desse tipo de narrativa, mas às vezes não tem como fugir dela. Faz parte de todo um enredo que eu quero conhecer, que eu tenho curiosidade, que eu tenho vontade de ler. Então, sou obrigada a encarar, até porque também não tem livro sem um pouquinho de sofrência, mas livro que é sofrência o livro inteiro não é minha praia. Mas eu trouxe aqui 2 livros com temas difíceis, assim, de uma forma geral. Perdão. O primeiro é o Tempos Difíceis, né, do Charles Dickens. Mostra muito sofrimento da população, né, proletária aqui no tempo da Revolução Industrial na Inglaterra. Eles tinham jornadas de trabalho dificílimas, eram quase escravos, né, dos industriais, das indústrias, né, que estavam se disseminando, né, explodindo, vamos dizer assim, na época, né. E foi uma luta muito difícil, foi um momento muito difícil para essas famílias, para esse povo inglês, de sobreviver, mesmo trabalhando, e Tempos Difíceis conta um pouco dessa história, né? E um outro tema que é difícil, né, que sempre vai ser um tema difícil, é a guerra, né? E para exemplificar aqui eu trouxe o Guerra e Paz, de Tolstói, onde Tolstói brilhantemente fala sobre esse tema, sobre a guerra, sobre as consequências da guerra, para quem está na guerra, para quem fica em casa esperando que tenha alguém querido, amado, lutando, como é que isso funciona dentro de uma nação, dentro de uma família, dos diferentes níveis, né, que a guerra atinge as pessoas, a humanidade. Tolstói traz aqui. E é um tema sempre muito difícil, né? As descrições das batalhas aqui são soberbas, maravilhosas, mas muito sofridas também, né? Tolstói não poupa o leitor do sofrimento aqui da guerra. Então, esse seria um tema bastante complicado, bastante difícil, né? Peraí. A próxima pergunta: um livro que tem fama de difícil, você já leu? Um livro que muita gente tem medo de ler, porque diz que é difícil, que é muito complicado, muito denso. E eu já li e eu não achei isso. Foi o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Tem toda uma, né, análise psicológica de personagem, ele passa muito tempo digerindo, né, psicologicamente a situação do protagonista e vivenciando aquilo. A gente, como leitor, fica vivenciando todo aquele drama, né, aquela montanha-russa psicológica pelo qual o protagonista passa. Mas é um livro muito interessante, tem uma dinâmica de relacionamentos aqui muito interessante, é um livro que vale muito a pena, muito rico
em todos os sentidos, tanto em trama, quanto em construção de personagem, quanto em todo esse lado psicológico. É um livro muito interessante, né? Muita gente acha difícil, eu não acho difícil, eu acho que é um livro que você tem que ler focado, mas ele traz muita recompensa para o leitor que se compromete com essa leitura. Eu gosto muito desse livro. Vamos lá, já para a 9ª pergunta. Um livro que você tem medo de ler. Pois é, eu gosto muito de calhamaço, mas eu não sou muito fã de sofrência. Então eu tinha um livro na estante há muito tempo e resolvi colocar ele agora assim para começar o ano já lendo ele. Então eu estou lendo esse livro, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Gente, olha isso aqui, né? E só pelo título eu já sei que eu não vou escapar da sofrência. Mas assim, estamos aqui, olha, sei lá, 350 páginas de 1.500. Até agora estou sobrevivendo, achando uma leitura interessante, pontos positivos, pontos negativos, mas estou achando uma leitura bem interessante e com personagens bastante interessantes aqui, muito ricos também. Vamos indo, leitura que eu estou encarando com medo mesmo, mas eu vou vencer, vamos chegar lá. Daqui a pouco vai aparecer a resenha dele aqui. E para terminar, o livro mais difícil que você já leu. Então, foi o meu primeiro contato com esse autor, que tinha fama de difícil, eu não sabia, porque eu resolvi participar de uma leitura conjunta. E, gente, foi uma leitura maravilhosa, maravilhosa. Eu tô falando aqui de Doutor Fausto, do Thomas Mann, né? Não é um livro fácil, é um livro que ele vai... Thomas Mann é um autor muito inteligente, trabalha assim maestralmente a trama, os personagens. A gente tem aqui um protagonista, o Oliver Queen, muito complexo. Os personagens do Thomas Mann não são personagens simples. Toda uma trama muito complexa. Esse aqui ainda por cima trabalha muito música clássica. Então o leitor tem que decidir aqui, quando ele está lendo esse livro, se ele simplesmente vai passar pelo lado de composição de música clássica ou se ele vai ficar batendo nessa tecla. Eu li esses trechos onde ele disseca a música clássica, li, tirei o que eu podia, o que eu não podia eu passei adiante e continuei lendo a trama. Mas ainda assim foi uma leitura extremamente proveitosa, maravilhosa, e fez eu me apaixonar por esse autor. E já li algumas outras coisas, espero estar lendo A Montanha Mágica esse ano, mas gostei muito, muito, muito dessa leitura. Foi uma leitura muito marcante na minha vida, a leitura de Dr. Fausto Thomas Mann. E é isso, pessoal. Eu sei que ainda tem muita coisa para ler, quem sabe mais pra frente eu faço de novo essa tag, trazendo novas escolhas, novos livros. E vocês, contem aí pra mim nos comentários quais os livros difíceis para vocês. O que vocês acham difícil num livro, né? Quais as suas escolhas aí, se vocês forem responder essas perguntas. Me contem aí. Não deixe de deixar o seu curtir, se inscrever no canal. Muito bom sempre conversar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.